É muito comum as pessoas pensarem que logo após aquele confronto no início da história, né, Satanás ele tenha deixado, né, na verdade, de ocupar a moradia celestial. A gente sabe que Satanás ele foi o principal responsável pelo desvio do homem lá no Éden, e logo após, né, ele desencaminhou um número grande de outros anjos, né? O Apocalipse diz que é um terço das estrelas do céu. Esses anjos ficaram envolvidos com as mulheres, as filhas dos homens, porque elas eram muito bonitas, né? Gênesis no capítulo 6, e eles desceram para coabitar com essas mulheres, o que gerou um mundo cheio de violência na terra, e então levou ao dilúvio. Bom, o dilúvio veio, os filhos dos anjos, que eram híbridos ou gigantes, morreram, mas os próprios anjos que materializaram corpos carnais, eles abandonaram esses corpos carnais, obviamente, né, e não morreram no dilúvio. Retornaram ao mundo espiritual. Não significa que eles voltaram para o céu, mas ao mundo espiritual do qual eles se originaram. Detalhe, nesse período, eles foram reduzidos ou perderam parte do poder, o que a Bíblia chama de tártaro. Ou seja, o apóstolo Pedro disse, né, Deus os reservou em sempiternos laços, em profunda escuridão no tártaro para o dia do julgamento e da destruição deles. Então, os anjos perderam capacidade de poder, por exemplo, não pode mais materializar corpos carnais com o fim de satisfazer os desejos pecaminosos, que seria possível se pudesse assumir a forma de homens, como era possível no passado, né? Pelo menos não essa hoste celestial que debandou, né? Então é assim. Agora, pergunta, né? Isso significa que os anjos não tinham, ou os demônios agora, né, não tinham mais acesso ao céu? Bom, grande parte das pessoas acham que sim, mas na verdade não. A resposta é não. Veja no livro de Jó, Jó está bem mais tarde na história, né? E o versículo 6, né, do capítulo 1 diz assim, olha, ora, veio a ser o dia em que os filhos do verdadeiro Deus entraram para tomar sua posição perante Jeová, o Criador, e até mesmo Satanás passou a entrar no meio deles. Então, Jeová dirigia reuniões no céu. E a hoste celestial, muito maior do que a humanidade na terra, estava diante dele. Nesse período, o diabo parecia estar amplamente conectado, ou sabendo o que acontecia. Né? Embora ele já estava na vizinhança da terra, restrito, mas não impedido de entrar ao céu. Esse é o detalhe. O tártaro é uma diminuição do poder, e não um impedimento que ele acesse o domínio celestial. E aí, então, se a gente continuar lendo o livro de Jó, o próprio Deus pergunta para Satanás, de onde vens? E ele responde, de percorrer a terra e de andar nela. Então, claramente, Satanás estava aqui embaixo, né? E aí Deus pergunta de novo, e o que é que tem? O que trazes, né? Do tipo, qual que é o motivo da visita? Aí ele foi lá para questionar a integridade de Jó e lançou tudo aquilo que a gente já sabe, né? Não, Jó é daquele jeito lá embaixo, diferente de todo mundo, porque o Senhor mesmo colocou um monte de facilidade para ele, abençoou a terra dele, abençoou os animais dele, e o homem é rico. Dessa forma, desse jeito é fácil de adorar, né? Desse jeito é fácil de servir. Sugeriu isso, né? Que Jó servia a Deus só por interesse. Então, o diabo ele não se cansa mesmo, né, de tentar colocar a criação inteligente como assim, as faltas que ocorreram como sendo assim uma espécie de culpa a Deus porque Deus criou uma coisa que não prestava, mais ou menos assim. E até mesmo lançar alguém uns contra os outros, né? Lançar o próprio Deus contra o humano e os humanos também a passar assim a ter uma visão diminuída da pessoa do Criador. Então essa é a tarefa do inimigo, né? Ou seja, o diabo não deixou de ter acesso ao céu como talvez grande parte das pessoas imaginam. E ele também não é de jeito nenhum um amuleto dos pecadores. Se a gente achar que o diabo é um amuleto dos pecadores, em outras palavras, estou dizendo que Deus é mentiroso. Porque está dizendo aqui, né? O livro de Jó está dizendo que o Todo-Poderoso, o Altíssimo, falou assim, boca a boca com ele. Lógico que falou. É a criação, a criatura, né?
De onde vens? Jeová perguntou. E ele falou: de andar na terra e de percorrer ela. Então o diabo respondeu. Uma coisa imaginária não responderia. Mas não parou por aí, não. O diabo ele esteve muito mais tempo, né? Assim, podendo ter acesso aos céus, e ele fez uma série de outras coisas que a história realmente está ocorrendo. Não é à toa que a Bíblia diz, né, que o diabo ele persiste em transformar-se em anjo de luz e ministro da justiça. Eu vou lembrar só um detalhe que é bastante interessante, né, que geralmente é uma das coisas que todo ano, pelo menos uma vez, é lembrado. Né? Quando Jesus já estava na Terra, né, como pessoa humana, ou seja, quando Jesus nasceu, houve aquele brado no céu, né, os pastores que identificaram que nascido o Salvador do mundo. Também houve alguém no templo lá, que era muito fiel no templo também, que identificou o menininho, né, em Jerusalém, né, e identificou Jesus também como Salvador do mundo, e houve uma série de outras manifestações. Até o próprio Deus, né, se manifestou, né, de forma assim bem efetiva, bem enfática, né. E o que ocorreu? Então, Satanás, o diabo, ele fez aquele ato que todos nós conhecemos bem, né, relacionado aos astrólogos. Os astrólogos vieram das regiões orientais para supostamente presentear Jesus, né, que tinha fugido de Jerusalém, com José e Maria tinham saído de Jerusalém e levado Jesus, porque havia aquela coisa da parte do governante lá, né, de que já que está anunciando que nasceu um suposto rei do judeu, eu tenho que matar essa criança, porque rei do judeu não pode ter um outro, senão o governante da época, né? Seria uma... hoje não tem muito problema, né, você falar que tem sangue azul, mas naquele tempo se falasse, se não tivesse, era morte com certeza. Né? Agora, os astrólogos, eles saíram nas regiões orientais, e sendo astrólogo e sabendo que havia nascido o rei do judeu, é óbvio que eles poderiam ter ido direto ao nascido rei dos judeus, porque como é que eles ficaram sabendo? Primeiro, né? Se eles eram das regiões orientais. Como eles ficaram sabendo? Eles estavam informados assim? Era tão importante o que acontecia em Jerusalém, na Judéia, para que eles lá de outras regiões soubessem? Bem, vamos dizer que tinha lá informantes na época, né? De repente alguém mandou um sinal do WhatsApp, né? Ou uma mensagem de texto lá, né? Mas, assim, esses astrólogos, eles fizeram uma coisa incomum. Ao contrário deles ir diretamente em Jesus, aonde Jesus estava, e eles sabiam, eles simplesmente passaram em Jerusalém, que era onde o rei Herodes estava furioso e procurando alguém para matar. Então, no que os astrólogos passaram em Jerusalém, o rei ficou todo alvoroçado e disse, né? Então, quando vocês visitarem essa criancinha para dar presente a eles, passa de volta por aqui e me diz aonde ele está, porque eu também quero levar os meus préstimos, os meus presentes, né? O que era costume da época, provavelmente, né? De levar presente aos nascituros, assim como é hoje também, né? Muito comum isso, né? Detalhe, os astrólogos, eles eram conduzidos por uma estrela santa. Tinha tudo de divindade nessa estrela. A igreja vê, os membros das religiões, todo mundo vê e fica fazendo aquela coisa, algo de divino. Gente do céu! Gente do céu! Como é possível? Como é possível que a nossa capacidade de raciocínio ela seja tão assim fora do normal, seja tão... Não vou nem usar a expressão, né? Obviamente que não era nenhuma estrela da santidade. Satanás, o diabo, ele tem toda a capacidade do mundo para manipular as forças celestiais, manipular corpos e manipular outras forças da natureza e fazer praticamente qualquer outra coisa, menos materializar um corpo carnal de novo para satisfazer as suas preferências incomuns, né? Então, o diabo conduziu uma estrela e os astrólogos iam.
E ele, sabendo onde era o endereço, ele passou em Jerusalém, mas não para outra coisa, para perguntar qual era o endereço, ou se tinha um GPS para enviar, ou um mapa, qualquer coisa do gênero. Ele passou simplesmente para dar o alarde e para que o rei realmente ficasse enfurecido e fosse buscar José e Maria lá e Jesus, que não estava mais, né, nas proximidades, para matar, no caso, para destruir. Sem dúvida nenhuma, era uma demonstração da capacidade do mal, né, de ver as coisas que está além da capacidade dos humanos, muitas das vezes. É uma tentativa, uma das poucas, né, e inúmeras tentativas que o diabo fez de acabar com a forma correta, né? Se Jesus tivesse sido morto naquele período, imagina o que seria. Então, ele teria frustrado o meio de salvação. Ele tinha, vamos assim dizer, acabado com o sacrifício, né? Porque Deus, na infinita inteligência, para que a gente entendesse o sacrifício de Jesus que era necessário, Deus prefigurou os sacrifícios de Jesus por meio daquele sacrifício que se fazia durante a lei de Moisés, né? Era sacrificado animais, né? Os ovelhas, os cabritos, novilhos e uma série de outros, né? Em miniatura, por exemplo, você podia até pegar um pombo no ninho, que já tivesse penugem, já conseguisse voar e oferecer esse sacrifício como forma, né? Se fosse uma pessoa assim muito pobre em sentido material, podia até isso seria possível, né? Inclusive foi por isso que, por causa das vendas desse sacrifício, que Jesus chicoteou mais tarde os exploradores no templo, né? Mas, ou seja, a lei tinha esses arranjos de sacrifícios justamente para que a gente entendesse o que viria mais tarde. Lembra que quando Jesus apareceu, João Batista disse, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista fez alusão ao que ocorria durante a lei, né? Porque já estava quase finalizando essa mosaico. Jesus já estava na Terra e essa lei praticamente já teria desaparecido. Ou seja, dali para frente, o modelo de Moisés estava ficando definitivamente para trás, e o modelo que Jesus passaria a ensinar com a idade dele de 30 anos seria um novo modelo de adoração, ou seria a adoração verdadeira no formato mais atualizado, sendo superior até mesmo ao de Moisés, que é reconhecido até hoje, 2000 anos de Jesus, depois que Jesus já passou por aqui. Então, é isso, né? O povo judeu, eles, embora fosse um povo especial, eles estavam desatualizados e precisaram ser disciplinados muitas das vezes. Mas então, Satanás, ele está sempre muito bem informado, né? E, obviamente, que a profecia bíblica registrava o nascimento de Jesus, registrava o local exato, registrava a cidade exata, e quando o nascimento se deu, logicamente que se todo mundo em Israel, né, sabia que Maria, mãe de Jesus, né, era a mãe especial, obviamente que o diabo não seria alguém que ficaria sem saber disso, né? Afinal, a sugestão demoníaca, né, é que ele nasceu há 10.000 anos atrás e não tem nada no mundo que ele não saiba demais. Na verdade, a palavra mundo tem muito a ver com o que está fora da adoração verdadeira, né? Mas ele não sabe demais, sim, do mundo e do mundo espiritual também. Ele está muito bem informado. E ele sabe o tempo, né? Ele sabe o tempo, ele pressente o tempo, né? Muito mais do que os humanos. Por exemplo, se tem humano e tem animal no mato, e se alguma coisa der um tremor de terra, os animais percebem muito antes do que os humanos, né? E o domínio espiritual percebe até mais, até antes do que os animais, né? Percepção é maior. Enfim, ele sabe das coisas, né? Não é alguém desinformado. Mas, fora essa vez, né, que Satanás tentou destruir ou interromper o propósito divino, ele tentou outras vezes, né? E isso acontece hoje, sem dúvida nenhuma, aos milhares. Por exemplo, né, quando a Bíblia diz que eles persistem em transformar-se em anjo de luz, uma das melhores formas de Satanás conseguir o que ele quer, na verdade, é usar a religião, ou seja, usar a igreja. Afinal, quem é melhor do que ele para se transformar em anjo de luz e ministro da justiça? Sabe aquela coisa que tem uma auréola, mas não tem nada de santo?
É muito fácil se enganar. A gente pega uma nota de 100 reais e você olha na luz e você vê todos os reflexos, você vê a marca d'água, você vê tudo e é só uma nota. É visto assim como uma coisa. O diabo consegue fazer muito mais do que isso. Mas o diabo, ele teve acesso ao céu há muito na história do que a grande maioria das pessoas consegue sequer imaginar. Na verdade, quando eu disser, vai ser comum, né, que quando você escute isso pela primeira vez, falar, ah, bobagem, tá falando besteira. Eu compreendo perfeitamente. Quando eu ouvi a primeira vez, eu também falei, viu, isso aí eu preciso avaliar de novo esse negócio aí um monte de vezes para mim ter certeza de que isso é assim. Então, o Apocalipse bíblico, que é o livro de sinais, né, que mostra as visões e que mostra o desfecho do que vai ser, tudo que a gente começo, o Gênesis, e o desfecho, Apocalipse. No Gênesis e o Apocalipse tem muita concordância. Por exemplo, lá no começo, quando o homem pecou, a Bíblia diz que Deus, como parte da punição, ele disse assim, maldito é o solo. Então isso acrescentou muito sofrimento à raça humana, embora a terra produza muito, a gente vive bem, o ambiente ainda é bom, mas o maldito é o solo acrescentou muita coisa, é maldito mesmo. A gente vive, a raça humana vive uma maldição. E sendo assim, as coisas não vão dar certo e o sofrimento não vai parar de jeito nenhum, até que Deus interfira de novo no propósito dele. Aí vem o Apocalipse 22, onde João tem, o apóstolo, né, tem uma visão e diz, né, um rio corre do trono de Deus e do Cordeiro, e os efeitos desse rio, eles neutralizam a maldição. Está no versículo número 3. Revelação 22 e o versículo 3. A fonte da juventude existe, está no capítulo 22 de Revelação. O rio da juventude, ou a água da vida, como você preferir, né? O Apocalipse 22 diz que um rio da água da vida corre desde o trono de Deus e do Cordeiro, que é Jesus, e ele atinge todas as árvores, à direita e à esquerda, e essas árvores, né, o fruto dessas árvores são para a cura das nações. Agora, detalhe interessante, tem 12 árvores, né? 12 árvores, 12 apóstolos, 12 tribos. Não é interessante isso? Então, assim, mostrando que, assim, as dificuldades da humanidade, elas vão ser desfeitas por completo, né? Quando esse rio de água da vida, ele realmente atingir a raça humana, como que transmitindo definitivamente a ideia de que Deus voltou a administrar os assuntos e não está mais na mão de um governante qualquer e nem de um punhado de governante. Mas assim, voltando no assunto do tempo que o diabo ele teve acesso ao céu, veja o Revelação capítulo 12, versículo 7, diz assim, o apóstolo João. E irrompeu uma guerra no céu. Miguel, que é Jesus, e os seus anjos batalhavam com o dragão, que é o diabo. E o dragão e os seus anjos, seus demônios, né, batalhavam, mas ele não prevaleceu, nem se achou mais lugar para eles, no plural, no céu. Assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o termo é lá por causa do Éden, né? O chamado Diabo e Satanás, que está desencaminhando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo a terra, e os seus anjos, demônios, foram lançados para baixo junto com ele. Notou? Então, se a gente descobrir quando é que houve essa guerra no céu, a gente consegue saber o tempo, até que tempo o diabo esteve invadindo, né, o domínio lá. Que já não era mais aceito, né? Já estava na condição rebaixada, já não dava para desfazer mais o que ele fez, porque ele fez em pleno juízo. Ele não fez por ser um pecador, né? E também não tem como reparar o dano, né? No sentido de restabelecer o favor dele com Deus, né? O dano humano, sim, Deus fez os meios para reparar. Mas o do diabo, não. Ele está no corredor da morte, da destruição, e é isso que vai ocorrer, né? Então, quando houve esse lançamento lá do céu, olha o que aconteceu. O versículo 12, por essa razão, regozijai-vos, ou alegrai-vos, ó céus, e vós os que nele residis. Por quê? Porque não tem mais
um perturbador, um bandido lá em cima, não tem mais essa raça, né? E daí continua, ai da terra e do mar, ai da terra e do mar, porque desceu a voz do diabo, tendo grande ira, sabendo que ele tem um curto período de tempo. Entra num ringue com um cara muito mais forte, muito mais volumoso do que você, treinado, e você entra lá e você vai ver o que o texto está descrevendo. Né? Ele tem grande ira e sabe que ele vai ter uma parada cardíaca uma semana depois. Será que o cara vai te matar? É assim que o diabo tá. Ele está furioso com a situação. Por quê? Porque quando Jesus herdou o trono celestial, a primeira ação que Jesus fez foi mandar ele e sua hoste para baixo, bem entendido, de uma forma definitiva. Não foi porque ele veio e foi, que nem ele fazia antes, não. Ele foi lançado. Sabe aquela coisa de você pegar assim? Agora você vai sair à força, né? Porque chegou o tempo. Em outras situações, o diabo confrontou Jesus e Jesus não fez nada disso, porque não era o tempo. Teve períodos que parece até que Jesus foi fraco. Ele falou assim, ó, Jeová te censure só para o diabo, né? E em outra situação, Jesus falou para o diabo assim, olha, vai-te, Satanás, porque está escrito, até repetiu mais do que uma vez. Parecia até uma fraqueza, mas não era o tempo, né? Jesus não estava ainda, né? Como governante celestial, sentado num trono por méritos próprios, pelo rebaixamento que ele se propôs a fazer, né? Largando a posição celestial e vindo nascer como filho de uma humana imperfeita, pecadora, né? Que é descendente de Adão, Maria, né? Ou seja, lá o apóstolo Paulo falou, né? Ele se humilhou vindo a se achar na condição de homem, e em homem ele apanhou, né? Ele sofreu todo tipo de humilhação. E daí diz, né, Deus o ergueu numa posição superior que está acima de qualquer outro. No devido tempo, Jesus assumiu um trono celestial e aí, então ele passou a agir. A Terra sentiu, né? Esse evento ocorreu no domínio espiritual, a Terra sentiu, né? E até a igreja, de uma certa forma, né, que não permaneceu fiel, não permanece, né? A igreja sempre defende os interesses dela, né? Até os judeus, lá no período de Jesus vir na Terra, eles disseram assim, bom, a gente não pode ficar demonstrar que a gente está acreditando nesse Jesus, senão vai vir Roma. Roma é a potência mundial, a gente só é província aqui de Roma. E eles vão tirar o nosso lugar se a gente ficar acreditando nesse Jesus aí. Então a igreja estava preocupada com, e eram os líderes religiosos, eram aqueles maiorais que foram ensinados sobre, eles praticavam aquilo que vinha lá, se originou de Moisés, eram as pessoas mais limpas em sentido religioso que tinha na Terra, foram esses lá que disseram isso, né? Ó, a gente não pode ficar dando uma que a gente está acreditando nesse Cristo aí, não, porque se a gente der uma de que a gente está acreditando nele, os romanos vão cortar os nossos privilégios, exatamente como a igreja hoje. A igreja também é assim. Se a igreja perceber que vai ser cortado os privilégios, ela se torna infiel à verdade. Ela muda, né? Então é isso. O Jesus foi entronizado, então, como governante celestial, no domínio invisível, a terra sentiu um abalo, né? Uma pessoa com um pouco de noção das coisas consegue discernir até o tempo que é. Pessoas de fora também conseguiram discernir, mas assim, não perseveraram na defesa, ou seja, não se posicionaram à posição que se esperava dali para frente, né? Porque é um período, quando se tem um período de julgamento em andamento, em pleno andamento, a postura é outra. Por exemplo, se eu vivo lá nos anos 1000, né? Ou ano 1100, 1200, 1300, 1500, você pode viver de qualquer jeito que não tem problema nenhum. A Bíblia diz, né? Esses tempos Deus não tomou em consideração, porque a pessoa vai nascer, vai viver, vai ficar velho e não tem tempo de julgamento. Deus não vai interferir com assunto nenhum. Então, se a pessoa não buscar fazer algum empenho em relação à pessoa de Deus, ela vive, fica velha e morre e acabou. Mas o período depois que o diabo foi lançado do céu, os assuntos na terra esquentou, né? Porque ele desceu para cá tendo grande ira e dali para frente nós estamos dentro do caldeirão. A terra não viveu mais nenhum dia de paz. Até o nosso tempo, que já passou de mais de 100 anos. Ué, que coisa que você está pregando? Ué, isso aí acontece no nosso dia a dia. Imagine agora o que vem, né? Essas eleições agora no final do ano, né?
O Bolsonaro certamente vai perder a eleição e já vai ter ele ainda presidindo, porque ele perde, mas não sai, não desocupa o trono. E aí ele fica lá 3, 4 meses, novembro, dezembro, janeiro, acho que em fevereiro, não sou bom nisso, mas ele vai desocupar o trono só depois de 3, 4 meses. Vai virar um inferno o Brasil, porque ele já falou que não sai, que só se alguém matar ele, né, ele vai sair. Então, existe um período no qual a pessoa assume um trono e o período que ele senta para administrar, propriamente dito. O governante agora vai ganhar a eleição e não vai estar governando. O Bolsonaro ainda vai estar governando. Jesus se assentou num trono glorioso e ele fica por um tempo sem atuar assim definitivamente em relação aos governos da Terra, né? Mas ele já está atuando. A volta dele se daria no domínio invisível. Quando ele foi só um elite que viu. Quando ele retorna, é só um elite que vê. Aquela coisa lá do Apocalipse 1, versículo 7, né? E todo olho verá, tem que levar um detalhe em consideração. Ele vem com as nuvens. Quando ele foi com as nuvens, ele materializou o corpo carnal, subiu até uma certa altura para aqueles, mesmo aqueles lá que eram os fiéis, estavam todo dia junto com ele, viram a ascensão até um certo ponto, depois não viram mais. A nuvem, invisibilidade. Cavalo no céu é guerra. Água no céu é símbolo de vida. Nuvem, falado na Bíblia, no céu, é símbolo de invisibilidade. Imagina alguém lá no Amazonas, passa um avião e o tempo está nublado. Ele vê que ele sabe que o avião está passando ali em cima. Ele não está vendo, está para cima das nuvens, ele não está vendo, está nublado. Agora você imagina alguém lá em Cubatão, em São Paulo, aquele inferno cheio de carro, caminhão, ônibus, trem, buzina e gritaria. Aí passa um avião, pode o dia estar clarinho como for, a pessoa não vai ver que o avião está passando, porque ele não consegue perceber. Se tiver nuvem, então vai estar nuvem. As pessoas acham que Jesus volta numa nuvem, que ela vai ver Jesus voltando. Aqui em Piracicaba tem um período que costuma passar balão, mas tem dia que não é um balão só, você escuta aquele... E fala, mas que coisa, parece que tem um búfalo por aqui. Você olha para cima, tem um monte de balão no céu, que você não tinha se dado conta de que tinha levantado tanto balão. Meu, em Piracicaba, se alguém estiver lá em Campinas, 80 quilômetros, e olhar para Piracicaba, ele não vai ver os balões, de jeito nenhum. Então, Jesus voltar em nuvens e todo o olho verá, é óbvio que é simbólico, né? Jesus voltando em nuvem, todo o olho não teria como ver, porque se ele está nas Américas, como que a Ásia ia ver? A Terra está na frente. Meu Deus, isso é óbvio. Vamos dizer que ele está na América, daí tem toda a Ásia, está lá em cima, a Rússia está lá no alto, não vai conseguir ver. A Terra estaria na frente, então teria que ser volume muito grande. Mas aí o texto ainda continua, né? Mas aqueles que os traspassaram no passado, lá no primeiro século, eles sentirão. Embora não vai se ver a olho nu, mas vai sentir, porque quando está falando dessa volta, essa volta não é a volta que Jesus voltou para se entrar num trono glorioso, que se dá num domínio invisível, que a maioria das pessoas na Terra não percebe, assim como a maioria também não percebeu quando ele ascendeu ao céu, foi só a elite que viu. A volta na Terra é só a elite que vê. Quem é a elite? Bom, não vai adiantar eu falar quem é a elite. A Bíblia diz, né? Prove-se a você mesmo a boa e aceitável e perfeita vontade de Deus. É só estudando a Bíblia bastante, fazendo comparações, daí você vai saber quem é a elite. Fora isso, não tem outro jeito para saber. Não tem como, não dá. Ninguém te prova nada. Ninguém consegue provar nem que a vacina funcione. Né? Não tem como. Aí então ele volta com as nuvens e todo olho verá. Um olho simbólico. Mas aqueles que os traspassaram, sim, né? Esses não vão ver, mas vão sentir. Porque quando Jesus volta, é a volta do Apocalipse 19 lá, né? Ele volta encabeçando os exércitos celestiais, são 6 cavaleiros, né, do Apocalipse, que já estão em andamento. Quando esse cavalo simbólico, cavalo é só usado, não que tenha cavalo no céu, né? Mas é o símbolo de intervenção divina, símbolo de guerra, porque na verdade é uma guerra, Jesus encabeça uma guerra, né, contra o poderio das nações que se acham grande coisa, né, e essa guerra é chamada do Armagedon.
Quando acontece isso, na verdade, tem a Terra ela está numa bagunça completa, né? Que é um movimento encabeçado pelos governantes que está geralmente sendo direcionado contra a Igreja. E a Bíblia chama de grande tribulação. É nesse fervor de grande tribulação, os governantes, as potências globais atuantes, né? O governo na totalidade, juntado pela ONU, né? No ideal de pôr um fim na igreja, no formato religioso do mundo. Isso faz com que o Armagedon ele se manifeste, né? Que é uma intervenção divina no qual é a conta máxima do relógio. Se não houvesse essa intervenção, a humanidade praticamente ele se acabaria, né? Porque está bem, o cenário do mundo vem marcando isso, né? Tem um relógio lá dos 2 minutos, 2 minutos e meio, agora deve estar menos já não é nem minuto, é segundo mais, né? Porque agora o, o rei do norte lá, né, tá ameaçando todo mundo com uma suposta, né, terceira guerra nuclear, o que seria de muito diferente do passado. Nós não estamos no período que inventou a pólvora, né? Nós estamos no período que inventou o atômico. E assim, o mundo teria um desfecho muito ruim. Mas é lógico que Deus não vai permitir isso, né? Porque traçar planos é do ser humano. E os planos, eles se dão errado. Fazer propósito é de Deus. E propósito não dá errado. Deus não dorme, não se fadiga, Deus não morre, não se esquadrilha no entendimento dele. Por isso que uma pessoa sábia mesmo, né? No pleno sentido da palavra, é uma pessoa que estuda a Bíblia. Tem muita ciência no mundo, né? Tem muitas. No século XXI, tem mais ciências no mundo do que qualquer outro período. No passado tinha o quê? Quando a primeira ciência talvez foi a arqueologia. Aquela ciência que cava os fósseis, né? Mexe na terra, coisa do gênero. Mas hoje a ciência está muitíssimo avançada, né? Então, a ciência da vida, ela está na nossa Bíblia. A ciência da vida, ela está nas Escrituras. E o homem acha necessário pegar um foguete e ir lá na Lua e de repente olhar assim, viu? Qual será o objetivo da vida? Será que Deus não deixou algum rastro por aqui? Será que Deus não deixou alguma explicação? Será que se a gente viesse até aqui em cima, a gente não conseguiria achar uma resposta para as questões mais importantes da vida? Não. A gente simplesmente cometeu o agafe de deixar a resposta lá em casa. A resposta ficou lá na estante. O astronauta de mármore deixou a resposta lá na estante e foi para a Lua buscar lá alguma resposta maior, né? Daí, quando consegue, ainda fala assim, esse é um passo pequenininho para o homem, né? Mas é um futuro glorioso, com certeza, para a humanidade. Oh, glória! 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 Glória!